Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar para você, principalmente você que está cansado, principalmente você que está sem saída, tem olhado para lá e para cá e não tem tido resposta alguma, não tem tido direção alguma, tem olhado e não tem visto resposta, não tem ouvido a voz de ninguém para te ajudar. E muitas das vezes no teu coração pode estar vindo aquela vontade, aquele pensamento que não tem ninguém por você, não tem ninguém com você, que você é uma toa, você teria que morrer. Talvez no teu pensamento está vindo pensamentos negativos, pensamentos que não é do agrado de Deus. E eu queria te falar que estes pensamentos, eu vou te falar que a maioria dos pensamentos, ele está vindo porque você permite. A maioria dos pensamentos está chegando até você porque você aceita. Porque você aceita. Por causa que se você olhar para o problema e fazer dele menor do que a tua fé, menor do que o teu Deus, o problema, ele não vai ter efeito sobre a tua vida. Já que se você olhar para o problema e colocar ele acima de Deus, acima da tua fé, você não vai vencer. Você não vai chegar até onde você deseja, onde o teu coração almeja. Por quê, pastor? Porque quando colocamos algo à frente de Deus, é impossível conquistar. Você pode ver que lá no livro de Samuel, lá vai dizer que um menino, uma criança, bem dizer assim, foi lutar contra Golias. Foi uma criança que foi lutar contra Golias. Davi, naquela época, ele era pequeno, a única coisa que ele tinha era boa aparência. E a Bíblia diz que quando ele chegou diante de Golias, que ele viu o tamanho de Golias, Golias já foi logo ameaçando ele, e ele já foi logo também retrucando Golias. Ele não calou para o problema, ele não calou para a afronta que tinha se lançado contra a vida dele. O erro de muitas pessoas, e talvez pode ser até o teu erro, tem se calado diante o problema, tem se calado diante o que está sendo lançado contra a tua vida, tem se calado, tem se apavorado. Porque quando Davi estava diante daquele gigante, a determinação que ele estava antes de lutar, ele continuou. Por isso que Deus deu ele a vitória. Por isso que Deus respondeu ele. Por isso que Deus entrou em providência. E o próprio Deus derrubou Golias. Por isso que você não pode ver o tamanho do teu problema, não pode ver o tamanho daquilo que foi lançado contra a tua vida. Você tem que ter certeza e ver o tamanho do teu Deus. Do teu Deus. Porque é o teu Deus é que vai fazer maravilhas acontecerem. É o teu Deus. Não é o teu problema que vai te entregar isso, te entregar aquilo, não. É o teu Deus, é o nosso Deus. Porque quando Davi pegou aquela pedrinha e lançou sobre o gigante caiu na hora, porque foi aquela pedra chegou, mas a pedrinha saiu de Davi, mas a unção, o poder, a força saiu de Deus. Saiu de Deus. E aqui nessa palavra aqui diz assim,
não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprindo aos seus adversários o seu desejo. Aquele que tem um coração firme em Deus, ele sabe que vai vencer. Ele sabe que vai conquistar, ele sabe que vai, na onde ele pisar com a planta dos pés, ele vai ser abençoado. E quando chega uma má notícia para ele, como ele diz, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme. Aquela pessoa que está com a fé firme em Deus, que está com o coração firme em Deus, ela não se atemoriza com nada, não se apavora com más notícias, não se apavora com ameaças, não se apavora. Porque sabe que Deus vai responder. Por isso que Davi, diante daquele gigante, ele não se atemorizou, ele não teve medo. Porque ele sabia. Ele sabia que Deus alguma coisa iria fazer. Confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprindo nos seus adversários o seu desejo. E qual é o nosso adversário? O adversário de Davi era Golias. O teu adversário é o quê? Qual é o teu adversário? É o câncer? É a doença? É o desemprego? É a inveja? Etc, etc. Qual é o teu problema? Qual é o teu adversário? Então não se ligue muito no teu adversário e ligue-se em Deus. Faça como Davi. Faça como ele. Aqui disse mais, distribui, dá aos pobres a sua justiça, permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isto e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Olha o que Deus está falando para você, meu irmão. Se você colocar o teu coração firme e não se atemorizar, não se apavorar, Deus vai fazer a esperança do perverso perecer diante de vós. Por isso eu volto a dizer, não fique ligado em teus problemas, não fique ligado no que tem acontecido, não fique preocupado com as coisas que têm acontecido, não fique. Porque a ameaça de Golias era exterminar qualquer que fosse contra ele. Aqueles que não tinham fé, tinha preparação, mas não tinha fé, não tinha intimidade com Deus, ninguém foi. Era um exército numeroso. Saul, Eliabe, era só gente grande. Nenhum foram lutar. Só que Davi partiu para cima. E é por isso que ele venceu. Porque ele não se atemorizou o coração dele. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Salmo 112, 7. Não canse, não se apavore, não se desespere. Pastor, mas é fácil o senhor falar porque o senhor está aí, o senhor não conhece o meu problema, mas o que está na minha vida conhece o teu problema, é por isso que ele está falando, não se atemorize, não canse, não se desespere, não se apavore. Eu não sei o que você está passando, mas o meu Deus sabe, é por isso que Ele está falando, não se apavore, porque Ele sabe de todas as coisas. Se apavorar vai adiantar o quê? Vai acrescentar o quê na tua vida? Se assustar vai adiantar o quê na tua vida? Nada.
Nada. Só vai piorar. Só vai piorar se assustar, se apavorar. Eu volto a dizer de novo. E para isso, eu vou lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Aonde Josafá teve medo. E no medo ele se dispôs a buscar a Deus. E foi uma jornada. O medo não pertenceu à vida de Josafá. Se você ir lá e meditar na palavra, você vai ver que o medo não fez parte da jornada de Josafá. Josafá teve medo. Ter medo e deixar o medo fazer parte da nossa vida é diferente. Então, o medo que Josafá teve não fez parte na vida dele, não se apavorou. Ele não se apavorou diante daquela grande tribulação, diante daquela grande tempestade que veio contra ele. Por isso que eu digo, por isso que a palavra de Deus aqui está dizendo de novo, não se atemoriza de más notícias. O que está andando por aí fica todo mundo assustado, aí fica todo mundo apavorado, aí fica todo mundo já se cansando. Gente, ou confia ou não confia. Ou é com Deus ou não é com Deus. Porque aquele que serve a Deus, o medo não pode fazer parte da vida dele, da vida dela. Aquele que anda com Deus, ele sabe que Deus está defendendo ele. Ele sabe que Deus está ali com ele. E voltando lá em Josafá, você pode ver que Josafá foi o tempo todo na fé. Foi o tempo todo se apresentando a Deus. O tempo todo. Pastor, mas o que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer para vencer? O que eu tenho que fazer para mim cultivar essa fé? O que eu tenho que fazer para mim crescer essa fé dentro de mim? O que eu tenho que fazer, pastor? Porque eu já tentei de tudo. Eu já fiz de tudo, já bati em várias portas para mim. Diante das tempestades, não enfraquecer, sabe o que você tem que fazer? O que, pastor? Aí volta um pouquinho, vai lá em 2 Crônicas 15. Se buscar a Deus, Ele vai deixar ser encontrado por você. E como que eu vou ser encontrado por Deus? É abandonar tudo e ir até Deus. É abandonar tudo. Porque vamos voltar lá em Davi. Quando Davi foi diante do gigante, a Bíblia fala que ele deixou as suas filheiras e foi para cima dele. Davi abandonou tudo, abandonou o que ele estava cuidando, que ele cuidava de ovelhas, abandonou as ovelhas, abandonou tudo que ele tinha e foi para cima do gigante. Foi para cima. Davi foi para cima, determinado. Porque eu não aceito perder. Eu não aceito. Quem está na minha vida é muito maior do que está com ele. E se a gente voltar lá em Josafá, lá em 2 Crônicas 20, Josafá agiu da mesma forma. Foram exércitos vindo contra Josafá. Exército, ó. Colocando Josafá como se ele fosse essa caneta, ó. Fazendo assim com Josafá. Assim. Cercando Josafá. E Josafá no meio do problema, assim com Josafá no meio do problema. Adorando a Deus. Deus chegou e exterminou os inimigos e Josafá ficou firme. Por que ele ficou firme? Porque creu. Só que não adianta só crer e não fazer nada. Você tem que se lançar também. É desta forma que tem que ser. Não adianta. 2 Crônicas 15 também, lá vai dizer que se rejeitar a Deus também, Ele vai nos rejeitar. Se eu deixar o medo tomar conta da minha vida, aí Deus não divide o espaço dele na minha vida com medo, não divide o espaço dele na minha vida com pecado, não. Ou é Deus ou é o diabo. Vou ser bem claro para você. Vou ser bem claro, para não precisar nem desenhar.
Ou é Deus ou é o diabo. Ou é Deus ou é o inimigo. Ou é a vontade de Deus ou é a vontade da tua carne, do teu corpo. Ou é as tuas vontades. Se for as tuas vontades, você irá perder. Se você fizer a tua vontade, você irá perder. Se você fizer a vontade de Deus, Deus vai te dar a vitória. Tá bom? Então vamos orar. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti neste momento que o Senhor venha tocar na vida desta pessoa, crescer a fé dela, Pai, para que ela faça como Davi fez diante daquele Golias, que ela vá adiante, que ela vença os obstáculos que ela tem vivido, que ela tem enfrentado. Ó Deus, que estas pessoas que estão me ouvindo agora, me assistindo agora, através desse áudio, através deste vídeo, seja no YouTube, Instagram, seja no Facebook, na onde está chegando agora esta oração, que chegue também a tua força, que chegue também a tua proteção, que chegue também o teu livramento. Assim como o Senhor livrou Davi, o Senhor livrou Josafá, o Senhor livrou o rei Asa. Meu Deus, que o Senhor também venha livrar esta pessoa, que o Senhor também venha nos livrar de todo mal e nos defender. É o que eu te peço. E eu abençoo a vida dessa pessoa. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Olha para as minhas mãos, olha para a minha mão aqui. Seja abençoado em nome de Jesus. Olha dentro do meu olho. Olha dentro do meu olho. Aqui. Se Deus é contigo, meu irmão, ninguém te derruba. Se Deus está na situação, nada consegue te abater. Tá bom? Fique na paz. E que Deus te abençoe.